Fala galera, hoje nós vamos falar sobre treino de torque, Big Gear, pedalar travado, será que isso melhora a nossa performance? Quer entender um pouquinho mais, fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar a consciência. Então vamos lá, isso nada mais é do que a gente treinar nossa cadência, né? Será que treinar com cadências diferentes vale a pena? E o que a gente percebe é que pessoas que estão iniciando no ciclismo geralmente tem uma cadência bem menor do que um atleta que já é bem treinado, que já treina há muito tempo, tá? A gente está falando de diferença importante. Geralmente quem está iniciando ou atleta, pessoas que não pedalam, às vezes a gente faz teste clínico aqui de ergospirometria e a pessoa pedala ali com uma cadência de 50, 60, não passa muito disso. Já quando a gente está falando de pessoas que estão acostumadas a pedalar, já treinam há algum tempo, a gente está falando aí de uma cadência geralmente em torno de 85, 90, entre 80 e 90, né? E aí tem a história lá do Lance Armstrong, antigamente pedalava 100, 110. Se criou muito essa questão aí, principalmente nessa época teve muito esse papo aí de treinar com 100, 110 de cadência, porque as pessoas queriam imitar o Lance Armstrong lá, né? Beleza, o que acontece? Para a gente ter uma cadência mais alta, você precisa ter um controle muscular diferente, porque a gente coloca lá nosso pedalzinho de clipe ali e acha que você vai puxar e que isso vai fazer muita diferença na pedalada, mas o que a gente sabe realmente é que quando você está fazendo força no pedal para baixo, a outra perna não pode atrapalhar isso, então você tem que ter uma regulação dos músculos agonistas, que é quem está fazendo a força, com os antagonistas, para eles não atrapalharem. Então essa regulação muscular é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, tá? Uma coordenação isso. Então é você conseguir tirar o peso da outra perna para você estar fazendo esse movimento aí sem ter perda de energia. E a gente percebe que isso vai acontecendo com o tempo, você vai aprendendo a pedalar. Uma coisa interessante é que se você fizer um teste ali no rolo, por exemplo, parado ou numa bicicleta estacionária e tentar pedalar com o seu clipe com uma perna só, você vai ver que uma perna geralmente é melhor, você consegue fazer aquele ciclo completo, mas do outro lado talvez você tenha, parece que o pé vai escapar lá em cima, faz um barulho assim. Então isso é uma coisa que você vê que existe essa falta de coordenação. Isso é uma coisa que a gente vai melhorando com o tempo, tá? Quando a gente fala de cadência ideal, geralmente os atletas acabam tendo uma escolha de cadência que não é necessariamente a mais eficiente, tá? Nos trabalhos a gente percebe que eles ficam um pouquinho acima. Atletas bem treinados pedalam com uma cadência um pouquinho mais alta do que seria mais eficiente. Por que eu estou falando isso? O que é mais eficiente? Quer dizer que se a gente estiver medindo o VO2, numa cadência um pouquinho mais baixa parece ter um consumo menor de oxigênio, tá? Mas por que a gente não pedala nessa cadência, né? Isso que é estranho. Parece que a gente tem uma relação ali que tem várias... É complexo isso, tá? Mas assim, pedalar numa cadência muito baixa, você ativa muito fibra tipo 2, que é fibra de força. Então você vai estar aumentando o torque e tem menos velocidade. Mas se for muito alta, aí você começa a aumentar o VO2 máximo, o gasto. Então talvez tenha um meio do caminho ali que seja o melhor, tanto de ativação muscular como neurológico, porque daí a gente percebe que cadências muito altas têm uma ativação neuronal maior também. Então parece que a gente fica ali no meio, que a gente tenta ser mais eficiente, mais de um ponto de vista fisiológico, não da medida do VO2, tá? Então assim, pedalar um pouquinho mais baixo, uma cadência um pouquinho mais baixa, gasta um pouco menos, consome menos oxigênio, então você gasta menos energia, a gente consegue perceber isso. Mas isso vai aumentando conforme você aumenta a intensidade. Então, se você está fazendo mais watts, você vai ficar mais eficiente com cadências um pouco mais altas, tá? E aí vem o primeiro ponto. O primeiro ponto é treinar cadências altas ou baixas não vai fazer tanta diferença como treinar intensidades altas. Então, a gente percebe que se a pessoa vai treinar potências altas, você acaba ficando mais eficiente na sua pedalada. Você começa a ter que ter esse ensinamento aí e começar a coordenar melhor essa musculatura para fazer realmente essas cadências. Então, cadências mais altas vão requerer uma pedalada mais eficiente, uma cadência mais alta. Então, essa é a melhor maneira de você melhorar a sua eficiência de pedalada, é realmente fazer treinos com intensidades mais altas, tá? Dito isso, você poderia parar por aí e falar, então eu não vou fazer nada. Mas o que acontece? Hoje em dia tem muito a questão do treino de torque, né? Que na verdade mudou de nome. Antigamente se falava muito em Big Gear, já teve atletas que treinavam muito em Big Gear.
Tem gente, isso também é uma característica, tá, gente? Não é porque você é melhor, você tem uma cadência mais alta. Eu tenho amigos que pedalam mais travado, a gente vê aquela galera old school ali, gosta de pedalar travado, e eles vão super bem, conseguem manter velocidades ótimas, potências ótimas, fazendo uma pedalada com menor cadência, tá? Então parece ter uma característica individual também, os trabalhos mostram isso, que tem uma variação aí na individualidade. Mas hoje em dia se fala muito no torque, né? E aí tem duas questões que a gente tem que entender aí. O treino de torque, a primeira delas é, pelos artigos mais recentes, parece que a cadência está mais relacionada com a fadiga. Então, quando você tem uma fadiga muito grande lá no final da sua prova, você não consegue manter aquelas cadências tão altas e aí você acaba reduzindo essa cadência, mas você não perde tanto torque, tá? E aí uma das coisas que os trabalhos citam, não tem evidência comprovando isso, seria você conseguir fazer esses estímulos de treinar cadência alta fadigado. Então colocar alguns estímulos de cadência alta lá no final para você conseguir manter essa aí, seria ali, estaria na durabilidade, você está perdendo durabilidade, você vai perder cadência principalmente, não torque. Mas, por outro lado, se a gente sabe que isso vai acontecer, você vai ter essa perda de torque lá na frente, isso é uma coisa que o chefe da equipe lá, da fisiologia, da equipe do Pogatti, da UEA, citou num podcast que eu assisti, que eles perceberam que os atletas, quanto mais eles treinam, vão ficando mais anos treinando, parece que eles têm uma perda ali no torque crítico deles, né? Eles fazem uma curva de torque, igual a gente tem a curva de potência por duração de tempo, e parece que eles têm uma piora dessa coisa do torque. Então eles acabam investindo, principalmente nos atletas que já estão treinando há muitos anos, em fortalecer um pouquinho isso. Então fazer o treino de torque para ter essa melhora do torque, principalmente quando ele está fadigado e ele sabe que talvez não vá conseguir manter aquelas cadências mais altas. E aí ele apostaria no torque. E tem uma revisão sistemática que eu vou deixar aqui para vocês que mostra que realmente não é uma coisa tão evidente assim na melhora da performance, mas os trabalhos, foram 7 trabalhos só que eles avaliaram, parecem mostrar uma melhora com treino de baixa cadência, tá? Então, mas o que eu recomendo, assim, eu acho que a gente tem que ter as duas coisas. Então, é legal você pensar nessa coisa da cadência cair com a fadiga, então você treinar um pouco de cadências altas. A gente sabe que os atletas atleta de pista principalmente, eles chegam a cadências impressionantes, em 140, 150. Então isso é uma capacidade neuromuscular ali, de coordenação neuromuscular impressionante, de você fazer esse agonismo-antagonismo e ter a perna ali livre mesmo para pedalar, só para fazer força, a outra perna não te atrapalha. Isso é bem interessante, então acho que é uma coisa que a gente deve treinar. Você vai ter um pouquinho de eficiência, não é focar nisso, mas colocar alguns estímulos de vez em quando, acho que não vai fazer mal para ninguém. Por outro lado, treinar baixa cadência também. O Big Gear é legal porque você vai ter essas situações, tanto no fim da prova, quando você não vai ter cadência, como em subidas, né? Subidas longas com inclinação alta, você vai ter que trabalhar isso. E a gente sabe que a especificidade sempre vence. Então, você não pode nunca treinar com cadências baixas e achar que você vai bem numa prova de subida. Então, tem essa questão, tá? Pensando em provas longas, que não tem muita variação de terreno, por exemplo, para triatletas, talvez treinar numa cadência mais baixa do que você está acostumado possa ser um fator para você diminuir um pouco esse gasto do VO2. Então você ficar um pouquinho mais eficiente. Mas de novo, isso tem que ser treinado, tá? Você não vai treinar sempre a 90 de RPM, chegar na sua prova e tentar fazer 80, porque vai dar errado, tá? Ativação muscular é totalmente diferente, aí pode ter outros danos de fadiga e tal, quando você ativa mais fibra muscular tipo 2, né? Beleza? Agora tem um ponto importante. Muita gente tem falado agora do treino de baixa cadência para ganho de força, tá? E isso foi a coisa que se pensava lá atrás também. Eu não preciso ir para academia, não preciso levantar peso porque eu faço meu treino de força na bike. E agora recentemente publicaram artigos aí que eles fizeram uma bike diferente lá, que eles conseguiam medir mais ou menos a força máxima que o atleta conseguiria gerar na bike. E quando eles foram fazer os testes, principalmente de sprint em baixa cadência, eles perceberam que eles não conseguem atingir mais do que 55%, acho que nem chegaram a 60% da repetição máxima, né? Fazendo uma comparação aí com quem está fazendo academia, seria a gente chegar próximo da repetição máxima. E a gente sabe que treino de força mesmo, para você ter ganho de força, a gente precisa ter alta intensidade, já falei disso aqui, eu acho, mas teriam que ser treinos
com 85, acima de 80% da RM, né, de uma repetição máxima. E na bike você não consegue fazer isso, tá? Mesmo fazendo o sprint, eles fazem ali sprints curtos de 6 segundos, mas aí eles até falam como você deveria fazer na prática, seria de 6 a 10 segundos, numa subida e tentando sair quase que parado com muita força. Então seria assim uma coisa impressionante, não é esse treino aí que vocês estão fazendo de quarentinha ali no meio do rolê, é botar na subida quase parado e fazer uma largada como se estivesse largando na pista com uma marcha só, coroão e 11 lá atrás ou até um pouco menos, mas assim, marcha pesada e tentar fazer essa força máxima. Você faria ali 4 a 6 séries de sprints de 6 a 10 segundos, tá? É difícil, não é uma coisa simples, pensando em manutenção de força, tá? Você não vai ganhar força com isso, então a gente tem que deixar isso claro. Ganhar força ainda na bike a gente não conseguiu, então o ideal é você ir para academia mesmo. Inclusive hoje mesmo chegou ali no meu Instagram uma publicação da Velo falando que o Pogacar conseguiu aquela capacidade dele de gerar potência sentado, os ataques dele agora são sentados, treinando na academia, tá? Então, assim, ganhar força na bike, difícil. Se você estiver pensando em manutenção de força, aí talvez dê para fazer esses protocolos aí de cadência bem baixa, esses sprints, pensando em ter uma manutenção de força. Talvez funcione, ainda não existe evidência provando isso. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, hein? Porque você vai fazer uma força bem grande, uma largada quase que parado na subida, então você vai botar muita potência, talvez tenha uma sobrecarga de joelho e tal. Cuidado, se você já tem alguma lesão de joelho ou já sente dor, pode ser uma coisa que eu não recomendo para você. Beleza? Então é mais ou menos isso. Acho que vale a pena a gente incluir Big Gear, treino de torque e de alta cadência também, principalmente pensando nesse repertório neuromuscular aí, para a gente aprender a entregar potência com diferentes cadências. Isso a gente tem que aprender, coordenação neurológica e tal. Mas, no fim das contas, se você não tiver tempo, não tiver a fim de fazer, treinar com potências altas vai te levar a ser mais eficiente nessa questão aí de gerar mais potência e melhorar a sua cadência, tá? Então fique tranquilo, mas se quiser colocar, me conte aí nos comentários se você faz treino de Big Gear, se você acha que dá para ganhar força na bike, escreve aí e a gente comenta, beleza? Valeu, se inscreve no canal aí, dá um joinha e compartilha esse vídeo.